aquilo que acontece conosco é resultado das escolhas que fazemos. Até mesmo quando você diz que não prefere escolher, estará fazendo uma escolha. Quando você escolhe anular ou abster o seu voto em uma eleição, estará escolhendo eleger o candidato que está na frente das pesquisas. Somos um ser de escolhas. Começamos a escolher quando nascemos e vamos fazer isso até o dia da nossa morte. Você faz as suas próprias escolhas ou você prefere se esconder atrás da escolha de alguém para não ter que assumir com as consequências? Lembre-se que o resultado, independente de quem faz a escolha, terá impacto na tua vida. Se você já teve dúvidas sobre qual caminho seguir, se algo na tua vida aconteceu simplesmente porque você deixou o tempo escolher por você, então é muito provável que você já tenha experimentado o medo de fazer escolhas. E é sobre o medo de fazer escolhas que eu vou falar contigo nesse vídeo. E se você quiser acompanhar outros vídeos sobre medo, ansiedade, pânico, fobias, venha comigo. Se inscreve aqui no canal e juntos vamos construir uma vida extraordinária. Começamos a fazer escolhas logo que nascemos. Mesmo que de certa forma involuntária, já começamos a escolher nos primeiros dias de vida. E assim será até a nossa morte. Nossas escolhas, no princípio, nos direcionavam para as coisas muito básicas, que era comer, dormir e não sentir dor. Logo em seguida, percebemos que dependíamos totalmente de alguém para tudo. Somos o ser vivo que mais necessita do outro. Começamos a depender e a nos relacionar com o outro logo após o nascimento. Isso explica a nossa necessidade de viver em sociedade e de como é tão difícil para muitas pessoas encararem a solidão. Algumas pessoas crescem com tamanha carência e dependência da presença do outro que, por medo, criam armaduras em torno de si para se sentirem independentes e empoderadas. A diferença é de uma pessoa que aprendeu a enfrentar os medos daquela que vive dentro da sua armadura são as escolhas feitas ao longo da vida. Fazemos escolhas o tempo todo. Para a maioria de nós, o primeiro dilema do dia está entre levantar ou permanecer na cama. Escolhemos a roupa que vamos usar, o tempo que levaremos para tomar café ou se nós vamos tomar café. Com o controle remoto na mão, selecionamos vários canais para escolher o que assistir. A maior parte das nossas escolhas são básicas, são essenciais, são elementares, até mesmo banais. Mas quando as nossas escolhas nos colocam em uma encruzilhada entre consequências positivas ou negativas, tendemos a nos paralisar e a sofrer. Quando você não faz as suas escolhas, alguém irá fazer por você. Vivemos em um mundo de possibilidades. Então, por que você vive com medo de mudar? Por que você vai ficar se escondendo atrás das escolhas de alguém, ao invés de construir o seu próprio caminho? O filósofo Heráclito nasceu no ano de 540 a.C. E na sua mais famosa tese, ele falou que não nos banharíamos duas vezes no mesmo rio, pois nem as águas do rio permaneceriam as mesmas e nem nós permaneceríamos os mesmos. Para ele, nada é permanente. Tudo muda. Para ele, não nascemos predestinados. Não existe uma essência a priori. Somos infinitas possibilidades. O viver é um fluxo contínuo, uma transformação permanente que ocorre diante do nosso agir no mundo. Mudar em geral nos assusta com pensamentos sobre o que vamos perder, mas devemos vivenciar as mudanças de forma diferente. Escolha e permita mudar, mesmo que você cometa erros. Aprenda tentando e falhando até encontrar o seu melhor caminho. Terceirizar as tuas escolhas não vai te dar segurança e maturidade emocional. Somos livres para escolher,
Somos livres para criar, recriar e transformar a nossa própria realidade. Hoje, podemos fazer muito mais escolhas que poderíamos ter feito há 200 anos atrás. Mas nem por isso somos mais felizes. É um equívoco achar que ser livre é ser feliz. Ser livre implica em ter responsabilidade. E o peso da responsabilidade de decidir a cada momento em tudo que está em torno de nós é, por vezes, quase que insuportável. Fazer escolhas é tão difícil porque não podemos culpar ou responsabilizar as pessoas pelas consequências. Então, o peso da própria escolha recai sobre nós e nos causa muita angústia. Não é da liberdade que temos medo, nem tampouco das nossas escolhas. O que nos paralisa são as consequências. Ser livre para fazer qualquer escolha é agir com muita responsabilidade. Toda escolha implica em abrir mão de outra ou de outras escolhas. Cada vez que escolhemos algo, temos que assumir a responsabilidade pelas consequências daquele ato. Quando nos deparamos com uma escolha difícil, recorremos aos amigos, vamos ao psicólogo e também é muito comum deixar na mão de Deus ou largar as consequências ao vento do acaso e do destino. Nascemos fazendo escolhas e com medo intuitivo, necessários à nossa sobrevivência. Mas foi com o passar do tempo que aprendemos a perder o controle sobre o medo e deixamos de escolher os melhores caminhos. Ao longo das experiências vividas, nos experimentamos de alguma forma ameaçados. Em algum momento sofremos injustiças e tivemos perdas e nem tudo aconteceu como desejávamos. Eventualmente, ao longo da sua jornada, você já fez escolhas inadequadas e, por consequência, sofreu com os erros. Diante do somatório dessas ameaças, fomos fortalecendo os nossos medos. O medo de fazer escolha foi sendo construído, se enraizando em nossa personalidade. Mas, se algo pode ser construído, também é possível ser reconstruído. Lembre-se, tudo muda, nada será da mesma forma. Podemos aprender com o passado e, para isso, teremos que ter coragem e vontade para fazer novas escolhas. Olhe para o que fizeram com você e o que você vai fazer diante disso. Dessa forma, podemos entender os mecanismos do medo e, assim, enfrentá-lo. Ainda que você tenha sofrido e errado no passado, o seu futuro está intacto. Basta, para isso, fazer escolhas certas hoje. Leve em consideração que somos seres sociais. Isso quer dizer que vivemos em relação com os outros. Portanto, nossas escolhas não estão isentas da influência do outro. Não escolhemos o nosso nome, a decoração do primeiro aniversário, nem escolhemos quais seriam as nossas professoras. Crescemos e começamos a ser donos do nosso próprio nariz. Mas ainda assim, o tempo todo as pessoas e o mundo lá fora ditam as regras e influenciam nas nossas escolhas. A roupa da moda, a nova rede social que faz sucesso ou os anúncios que aparecem em cada lugar que navegamos na internet. Tudo é feito para te levar a fazer certas escolhas. Algumas delas são muito difíceis, pois são feitas para você e não por você. Afinal, quem escolhe voluntariamente ficar trancado dentro de casa durante a quarentena? Por mais que você queira sair, a imposição surgiu a partir de um vírus e sabendo que essa não será uma escolha fácil, você precisa de fortes argumentos para poder aceitar. Para alguns, nem mesmo o risco de morrer é suficiente para convencê-los de fazer a escolha que não é a deles. Já outros preferem terceirizar a escolha, porque neste caso, se tudo der errado, poderão tirar o corpo fora para não ter que assumir as consequências. Essas pessoas que preferem não escolher
não acreditam em sua própria capacidade e, com medo, vivem a escolha dos outros. Mas, ainda assim, isso é fazer uma escolha. No consultório, como psicólogo, já atendi muitas pessoas que buscavam uma espécie de autorização para fazer uma determinada escolha. Elas queriam tirar dos seus ombros o peso das consequências. Buscamos nas outras pessoas argumentos e justificativas para poder nos autorizar a fazer nossas escolhas e esquecemos que as consequências não são delas. Na vida, vamos nos envolvendo com atividades, com projetos, com trabalho e com pessoas que dão sentido para tudo isso. Na nossa relação com os outros, acabamos envolvendo eles nos nossos projetos e nas nossas escolhas. Mas essas pessoas também vivenciam seus próprios projetos e escolhas baseadas em suas experiências de vida. Quando caminhamos na mesma direção, tudo vai muito bem. Só que às vezes as escolhas nos separam e se você não compreender isso, passará a ter conflitos ou vai abrir mão de fazer as suas próprias escolhas em detrimento das escolhas dos outros. O fato é que a todo momento estamos nos transformando e buscando um novo sentido para a nossa existência. Aquilo que desejávamos antes poderá seguir um novo rumo e você passará a ter outros planos profissionais e a desejar conhecer outros lugares e a se relacionar com outras pessoas. A nossa existência está sempre sendo direcionada para um projeto existencial de futuro. Não tenha medo de fazer escolhas e logo em seguida mudar. É assim a vida. Erre tantas vezes quanto for necessário. Volte, reflita e faça um novo planejamento, uma nova tentativa. Avalie se vale a pena fazer uma determinada escolha e abrir mão de outras que te são muito valiosas. Mas não erre por omissão. Arrisque-se com a devida cautela, respeitando os teus limites materiais, físicos e emocionais. Não escolhemos o dia que nascemos, nem escolhemos o dia da nossa morte. Mas aquilo que acontece entre esses 2 dias dependerá exclusivamente de nós. Faça suas escolhas sem medo de ser. Fique bem e conte comigo.